Que bom estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz. Eu sempre fico muito feliz. Eu acho que parte das datas mais marcantes do meu ministério foram aqui no Camélia. Eu fico sempre muito feliz quando todo e qualquer convite parte de algum departamento aqui da minha igreja, é especial para mim. Então, obrigado, Serginho, Glauber, Fabiana. Deus abençoe vocês, tá? Eu amo, é muito evidente, eu amo falar de Jesus, eu amo ministrar a palavra, foi para isso que eu fui criado, e é sempre especial falar com vocês sobre isso, tá? Abra sua Bíblia comigo, eu quero falar sobre o tema que me foi sugerido, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 13 a 15. Fiquei muito feliz por esses modelos estarem dando certo, né? Lá no início da pandemia, da quarentena, tava eu, Glésia, Tatiane, Esther, todo mundo quebrando a cabeça, o que a gente ia fazer, e aquele monte de live, aquele monte de culto online, e a gente fazer culto online não dá certo, e aí Deus nos orientou, nos direcionou, e tem sido uma bênção, tem dado muito fruto. Na terça passada nós começamos esse modelo de exposição bíblica, né? Algo mais profundo, mais explicativo, e graças a Deus foi uma bênção, e hoje estamos aqui com a mocidade também fazendo uma exposição. Preciso da sua paciência para entendermos esse texto. Quem enviou esse texto para o tio Serginho? Cara, esse texto é lindo. Eu quero muito que você saia daqui tão alegre como o meu coração está por causa desse texto. Porque 1 Timóteo capítulo 1 é simplesmente fantástico. Isso que nós vamos estudar, ler aqui essa noite, é simplesmente fantástico. A Bíblia é linda, é lindo. 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 13 a 15, diz assim: A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo, 16, é lindo demais isso. Olha, e quebra muito do que a gente pensa acerca do que é servir a Jesus hoje em dia. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer, para a vida eterna. Amém? Tenha paciência comigo. Eu acho que a gente, depois dessa quarentena, a gente vai voltar a dar muito valor para as coisas simples. Talvez não para as coisas simples, vamos refazer a frase. Nós vamos voltar a dar valor para a coisa principal, que continua sendo a pregação da palavra de Deus. E nós temos essa oportunidade hoje à noite de falar de Jesus. Veja, essa carta de Paulo a Timóteo, ela é a primeira de uma sequência de cartas que são consideradas, são chamadas de cartas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. São 3 cartas chamadas de cartas pastorais. Por quê? Paulo, ele tem uma completude muito grande em seu ministério. Deus usava Paulo para tanta coisa diversa, e é lindo que ele era um missionário. Tanto que suas 2 viagens missionárias, ele instituiu igrejas, Deus usou a vida dele para salvar vidas. Ele era um missionário
espetacular. Só que, além de missionário, Paulo também era pastor. E como pastor, ele tinha preocupações pastorais. Ele abria uma igreja, ele trazia uma palavra ao povo de determinado lugar, determinada cidade, e ali era instituída uma igreja. Ele passava um tempo ali, instituía presbíteros, colocava pessoas que pudessem cuidar, que pudessem ensinar, e ele ia para outra cidade para que Deus usasse ele para evangelizar um outro povo, para que Deus utilizasse ele para instituir uma nova igreja em uma nova cidade. Só que ele tinha uma preocupação pastoral muito grande com todas as igrejas que ele abria. Então ele se utilizava de cartas, ele enviava cartas a essas igrejas para que mantessem uma preocupação, para que as preocupações de Paulo fossem traduzidas, fossem transmitidas, para que houvesse uma palavra doutrinária, para que houvesse uma palavra de pastor, para que houvesse uma instrução, para que houvesse algo do coração de Paulo a essas igrejas que ele abriu. Ele tinha muita preocupação com questões doutrinárias, muita preocupação principalmente com questões doutrinárias e com a postura dos obreiros que ele deixava nessas cidades. Para que ele manda cartas para Timóteo e para Tito? Ele envia cartas para Timóteo e para Tito, para alertar a Timóteo e Tito e auxiliá-los na guerra contra heresias, contra crenças heréticas. E ele também mandou, essas 3 cartas são chamadas de cartas pastorais, porque também vão dizer muito da postura que o obreiro tem que ter. Paulo vai ensinar a Timóteo, vai ensinar a Tito como um obreiro deve se portar. Paulo vai ensinar nessas 3 cartas como deve ser a pregação de um obreiro, como ele deve se especializar, qual é o trato dele com órfãos e viúvas, qual é o trato dele com as mulheres, qual é o trato dele com os idosos, qual é o trato dele com a igreja. Paulo está ensinando 2 jovens obreiros a como eles deveriam ser bons obreiros, como eles poderiam ser obreiros úteis à causa do evangelho, como eles deveriam se portar, como eles deveriam se importar com o ensino e com a pregação. Paulo vai utilizar essas 3 cartas para ensinar como eles deveriam ser obreiros. Essa carta, alguns estudiosos dizem que ela provavelmente foi escrita por volta de 64 depois de Cristo, que foi entre a primeira e a segunda prisão de Paulo, mas não é um dado certo. Mas alguns estudiosos acreditam que foi nessa ocasião que ela foi escrita. Para quem ela foi escrita? Aqui nós vamos falar da carta de 1 Timóteo. Foi escrita, obviamente, para Timóteo. Timóteo, um jovem obreiro, um jovem vocacionado, um homem que Paulo conheceu em Listra, quando foi pregar o evangelho em Listra. Paulo tinha um grande amor por esse jovem. O texto de 1 Timóteo, capítulo 1, dá a entender que algumas profecias foram lançadas acerca de Timóteo, a ponto de que Paulo tinha uma confiança muito grande de que Deus usaria aquele rapaz para coisas gigantescas. O texto de 1 Timóteo capítulo 1 dá a entender que houveram profecias acerca de Timóteo que fizeram Paulo olhar para aquele menino e falar: esse menino vai ser alguém usado nas mãos de Deus. E por isso Paulo adota esse menino. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, Paulo também vai testificar da criação de Timóteo. Timóteo foi criado pela sua mãe e pela sua avó Loide e pela sua mãe Eunice. E foram essas 2 mulheres que introduziram a fé em Timóteo. Foram essas 2 mulheres que educaram Timóteo. Foram essas 2 mulheres que ensinaram Timóteo a servir a Deus. E desde a infância ele foi ensinado, ele foi crescendo. Depois, quando Paulo foi a Listra, ele conhece Timóteo. Há profecias acerca da vida de Timóteo. E a Bíblia vai dizer, a história vai dizer que esse menino começa a andar com Paulo, ajudar Paulo, auxiliar Paulo. Nessa ocasião de 1 Timóteo, onde Timóteo está? Timóteo está
em Éfeso. Olha só, já nos ensina que liderança é algo profundo, que liderança é paternidade, que liderança é sofrimento, que liderança é demandar tempo, é demandar carinho, é demandar atenção, oração, ensino. É o que Paulo deixa muito claro. Segunda coisa, onde Paulo estava, versículo 3, onde Timóteo estava, versículo 3. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus pela fé. Que interessante. Paulo pega esse menino, esse obreiro, e diz: eu estou indo, mas eu preciso que você fique em Éfeso, porque em Éfeso está acontecendo algo ruim, em Éfeso está acontecendo algo estranho, em Éfeso eu preciso de você lá. Por quê? Paulo, ele tinha um cuidado com a sã doutrina. Paulo tinha cuidado com a pregação. Paulo tinha carinho pelo que ele tinha pregado. Como assim? Paulo chegou nessas cidades onde ele foi evangelizar e pregou o evangelho de Cristo, Cristo crucificado. Ele pregou um evangelho de graça em vez de lei. Ele pregou um evangelho de salvação através da fé. Ele pregou um evangelho onde o justo viverá pela fé. O problema é que já na igreja primitiva existiam problemas com heresias. Como assim? Olha o que Paulo vai dizer: eu deixei você lá para ordenar certas pessoas que não ensinem doutrinas falsas. Paulo deixa muito claro: eu vou enviar você, eu vou deixar você em Éfeso para você ensinar para algumas pessoas que eles não podem pregar as heresias que estão pregando. O que dá a entender que a igreja de Éfeso não tinha apenas ameaças externas. A igreja de Éfeso não tinha apenas ameaças de pregações externas que poderiam entrar na igreja. A igreja de Éfeso já tinha dentro dela pessoas que estavam contaminadas com crenças hereges, pessoas dentro da igreja que já estavam contaminadas com pensamentos hereges. Então Paulo diz assim: você vai e você prega para quem? Para quem está dentro. Para eles pararem de falar heresia, ensinar heresia, tentar desviar as pessoas. Eu quero falar sobre duas crenças que ameaçavam essa igreja. Primeira, existia o círculo dos judaizantes. Os judaizantes eram um povo que pregava o evangelho e mais alguma coisa. Eles pregavam a salvação através da fé, eles pregavam a graça, mas pregavam mais alguma coisa. Eles queriam que os homens voltassem a circuncidar-se, quando Paulo já tinha ensinado que a circuncisão contrariava a pregação da graça, do evangelho. Paulo já tinha ensinado: não é por circuncisão, não. A circuncisão não é mais assim, não é como a lei. Eu vim trazer a pregação da graça de Jesus. A circuncisão é do coração, é algo interno, é algo interior. Só que esses homens pregavam que existia a necessidade de se retornar ao judaísmo, observar a lei, como nós falamos na semana passada acerca da diferença do crente com a lei. A partir de Jesus nós morremos para a lei e ressuscitamos com Jesus. A nossa relação com a lei é diferente. Nós já não observamos mais ritos, não é no rito, é no coração. Então Paulo deixa Timóteo lá para ensinar. Timóteo, ensina a eles que eles não se desviem. E isso só tinha no tempo de Timóteo, só que não. Quer achar esse tipo de seita herege? Existem igrejas cristãs hoje em dia que prevêem uma volta ao judaísmo. É a igreja de copo com água, é a igreja de amuleto, tem igreja que bota sal no meio da igreja, que trouxe
e conceitos, foi judaizando o evangelho. São igrejas que tentam colocar a fé do povo de novo nos utensílios, quando a palavra de Deus deixa muito claro: o utensílio não tem saída nenhuma, não tem solução nenhuma, não dá para voltar ao judaísmo. Nós somos filhos da graça e por ela nós vivemos e por ela nós somos salvos, nós somos justificados pela fé. Já nesse tempo tinha gente que tentava voltar para o judaísmo, mesclar as duas coisas. Não é possível. Como assim, Alex? Você está dizendo que não dá para mesclar judaísmo e cristianismo? Não dá para a gente trazer mais da religião que matou Jesus. Foram os grandes do judaísmo que mataram Jesus. Não se mescla a fé. Nós somos Cristo e só Cristo. Existia um outro grupo que era um grupo que teve que teve influência gnóstica. É por isso que Paulo vai dizer, olha, no versículo 4, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis. Tinha gente dentro da igreja que queria usar os utensílios de novo do judaísmo, os ritos do judaísmo, e tinha gente dentro da igreja que estava se envolvendo com seita gnóstica. Os gnósticos chegavam a adorar os anjos. Então, olha o que estava dentro da igreja de Éfeso. E Paulo, ele sabia que não poderia ficar, mas ele olha para Timóteo e diz: Timóteo, pelo amor, fica aqui e ensina esse povo de novo. Gente, a gente precisa parar com essa história de herege, mas está ganhando alma. Nós fomos chamados não só para ganhar almas, nós fomos chamados também para conservar a sã doutrina. Toda alteração naquilo que é fé, graça, a palavra de Deus é algo que deve ser combatido por nós. Isso estava desviando o coração dos membros da igreja de Éfeso, e Paulo manda ele: vai lá e rebate isso e prega contra isso. Em seguida, Paulo vai destacar o caráter da lei e os alvos dela. Não quero me ater aqui para a gente poder continuar. Ele vai falar que a lei é boa, ele vai dizer que a lei, se utilizada da maneira correta, é boa. Ele está dando uma instrução para Timóteo: Timóteo, você vai lá e você prega tudo isso que eu estou te falando. Só que no versículo 12, ele vai aprofundar essa análise. Meu Deus, 10:9. Eu só introduzi Jesus. No versículo 12, ele vai trazer uma revelação maravilhosa aos nossos corações. Por quê? Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas eu alcancei misericórdia. Paulo está dizendo assim: gente, esse povo de Éfeso, eles estão querendo voltar para coisas que geram brigas, intrigas, que geram falatórios, que geram discussões. São coisas totalmente inúteis. Timóteo, eu vou ensinar para você o que é o evangelho. O evangelho é muito superior à lei. Por quê? Porque foi pela lei que Paulo foi blasfemo, homicida, perseguidor. Ele matava os cristãos achando que estava glorificando a lei. Ele era um fariseu, ele observava todas as questões da lei. Todas, nós aprendemos sobre isso na terça passada. Ele observava tudo na lei. Só que essa mesma lei, como nós aprendemos na semana passada, quando entrou de frente com ele, gerou nele o desejo pelo pecado, de forma que ele foi blasfemo, ele foi homicida, ele foi perseguidor. Paulo foi péssimo, mas quando ele se encontrou com Jesus, aí Paulo vai dizer no versículo 12:
Timóteo, eu sou, isso aqui é conjectura, eu sou o case de sucesso do Evangelho de Cristo. Eu sou o case de sucesso do Evangelho. Eu sou o exemplo do poder que o Evangelho tem. Por quê? Porque eu pela lei fui blasfemo, fui homicida, fui perseguidor. Mas olha o que Jesus fez comigo. De modo que eu, que anteriormente fui, agora sou missionário, sou apóstolo, sou pregador do Evangelho. Eu sou, Timóteo, é mais ou menos assim, olha para mim. Por quê? Porque o que a lei não conseguiu fazer, a lei não conseguiu mudar meu coração, a lei só aflorou os meus desejos pecaminosos. Por que vocês estão querendo voltar para a lei? Por que vocês estão querendo judaizar o Evangelho de novo? Se vocês sabem que a lei não conseguiu me mudar, eu só mudei quando eu encontrei com Jesus. Aí o que a lei não fez em mim, o Evangelho fez. O Evangelho fez. Ele pegou aquele lixo que eu era e me designou para o ministério. No versículo 14, contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Como assim? Tinha que transbordar. Por quê? Porque o pecado foi abundante na vida de Paulo, e a lei não tinha poder de resolver aquela abundância de pecaminosidade. Aí vem a graça e transborda. Meu Deus. O que é esse transbordar da graça? O transbordar da graça é pegar um Paulo homicida. Você já parou para pensar que tem pecado que a gente pensa que não tem jeito? Já parou para pensar que tem falha nossa aqui? Já parou para pensar que tem hora na nossa vida que a gente pensa que a nossa falha é maior que o sangue de Jesus? Tem hora que a gente pensa que o que a gente cometeu é muito superior àquilo que Ele pode fazer. Aí Ele veio dizer: onde abundou o pecado, onde o pecado foi grande, aleluia, onde o pecado foi volumoso, aleluia, onde o pecado olhou para você e disse assim: você não tem direito a nada, onde a lei bateu para você e te mostrou: você não presta, você não vale, você não tem jeito, não tem solução para você. Aí veio a graça para dizer: o pecado é grande, mas a graça superabundou. Como assim? O pecado pode ser enorme, a graça é super, ela cobre, ela limpa. O pecado pode ser enorme, mas a graça é maior, ela cobre, ela limpa. O pecado pode ser qual ele for, mas a graça é maior, ela superabunda. O pecado pode ser terrível, mas a graça é maior, ela superabunda. Aí Paulo vem dizer: eu era o pior dos pecadores, mas a graça me transbordou de um jeito. Ela me transbordou de um jeito que eu olhei para o meu pecado e disse: não tem jeito. Aí a graça veio: tem, porque eu sou super. Eu vou superabundar em você, eu vou transbordar em você. Você foi homicida, perseguidor, foi o pior, mas a graça, Sua bondade, ela é super. Serginho, tô terminando. Ela é super. Ela transborda. Não tem nada. É lindo. Gente, quando a gente analisa Paulo era dos apóstolos o que poderia mais se culpar por toda a vida dele. Nenhum dos apóstolos, tirando Judas, fez coisas tão horríveis como Paulo. A culpa
culpa é algo que tem origem no acusador da nossa alma. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 identifica Satanás como isso: acusador. O papel da culpa está ligado com a acusação que esse ser exerce em nós. Como é que Paulo conseguia dormir? Olha pra cá. Você já pensou você achar que você está servindo Deus porque Paulo estava achando, Saulo achava que estava prestando um serviço a Deus, matando os cristãos? Ele se encontra com Deus, os olhos dele abrem e ele percebe o tamanho da besteira que ele fez, o número de cristãos que ele mandou matar. Eita glória! Como é que Paulo aguentava? Olha o que está escrito em 1 João. João no capítulo 2, no versículo de número 1. São verdades que eu quero transmitir à sua mente aqui essa noite. Aleluia. Porque o sentimento de culpa, quando nós já entendemos que fomos perdoados por Cristo, fomos limpos por Cristo, quando o sentimento de culpa permanece, é um acusador que vem até nós, é um acusador que exerce seu papel. Olha o que texto de 1 João capítulo 2 diz: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. O João está falando isso. Ei, tem um acusador que fica diante do Pai acusando você. Meu Deus, meu Senhor da glória. Só que toda vez que ele te acusa, no tribunal tem um juiz, tem um acusador. Aí João vai dizer assim: mas lá no tribunal não tem só juiz e acusador, você tem um advogado. Aí ele te acusa todo dia. Só que quando ele te acusa, o juiz olha para Jesus: tá pago. Glória! Como assim, Alex? O que você está querendo dizer? Meu Deus, isso está em Colossenses capítulo de número 2, verso 14. Vou abrir aqui para você. Olha que coisa linda. Eu quero que você se recorde disso. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, tirou de meio de nós, cravando-a na cruz. Como assim? Tinha uma cédula que cobrava teu pecado. Deus. O escritor está dizendo assim: a cédula que cobrava você, Cristo pegou ela. Foi na cruz, cravou ela. Tetelestai, acabou. Eu paguei. Eu vim dizer aqui a você essa noite que quando o acusador vier, você tem um advogado que está diante do Pai dizendo: a acusação dele pode até ser verídica, mas ainda tem o meu sangue que paga, tem o meu sangue que limpa, tem o meu sangue que cobre de uma maneira que toda vez que ele acusa, está pago. Vem da glória. Não tem. Louvado e agradecido é o teu nome. Não tem culpa. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei. Os estudiosos não sabem ao certo o que era isso. Mas em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo vai fazer uma confissão tão linda. Vai dizer assim:
para eu não me gloriar nas lindas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Abre aí em 2 Coríntios capítulo 12. Aleluia. No versículo 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: Timóteo, vai lá, porque eles estão querendo voltar para o que me condenou. Eles estão querendo observar as leis que não geraram nenhum efeito em mim, mas eu, Paulo, sou o exemplo de sucesso desse evangelho. Por quê? Porque eu fui transformado. Meu pecado era enorme, mas eu fui transformado. A minha culpa era gigantesca, mas eu fui transformado. Se eu, que sou o pior de vocês, se eu que matei gente de vocês, me tornei isso, imagina o que Jesus não pode fazer naquele povo. Timóteo, prega para eles que não tem mais acusação contra eles, porque a graça paga. Prega para eles que a lei não pode mais os acusar, porque tem a minha graça. Obrigado, Jesus. Aleluia. Concluo aqui. Espírito Santo de Deus. Para que Jesus fez isso em Paulo? Fixa aqui o olho em mim para a gente entender isso. Por que Jesus fez isso em Paulo, Serginho? Tinha gente melhor do que ele, muito melhor. Versículo 16. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo. Paulo está dizendo assim: ele não fez porque eu era bom. Se fosse por mim, ele não tinha feito nada. Eu sou o pior. Espírito Santo. Aleluia. Se fosse por algo que está em mim, não tinha como fazer. Aleluia. Por quê? Porque em mim só tem o que não presta. Em mim só tem o que não vale. Por que ele fez em mim? Aí Paulo diz assim: ele fez em mim para a glória dele. Aleluia. Como assim? Ele me usou para dizer assim: o poder da minha graça alcança o pior, usa o pior e transforma o pior de todos no maior apóstolo da história da igreja. Como assim? Jesus queria que Paulo andasse pelas cidades, e quando ele andasse pelas cidades pregando o evangelho, as pessoas perguntassem: esse aí não é aquele Saulo que matava todo mundo? O que aconteceu com ele? Foi a graça. Meu Deus. Esse aí não foi o que caiu no passado? O que aconteceu com ele? A graça. Esse não foi aquele que tem uma lista de pecados enormes? O que aconteceu com ele? Graça.
gente precisa começar a entender que não é, aleluia, a gente precisa entender que não é por causa de mim. Eu não sou bom para estar aqui, eu não presto, eu não valho nada, eu sou mais um miserável. É a graça. O que eu mais tenho ouvido hoje em dia é pregação para ficar amaciando a gente. Dizer que Deus fez tudo pensando em mim. Não! Ele fez tudo para a glória dele. Glória a Deus, aleluia. Porque se fosse pensando em você, você não merecia nada. Eu não merecia nada, não era para eu estar aqui nessa tribuna ministrando uma palavra, mas é a superabundância da graça que pega homens limitados e transforma. Feche seus olhos. Glória a Deus. Eu sinto graça de Deus aqui. Oh, aleluia. Feche seus olhos, eu sinto graça de Deus aqui. Aleluia. Porque talvez você chegou aqui colocando em xeque aquilo que Deus tem para sua vida. Talvez você chegou aqui colocando em xeque as promessas que foram liberadas para sua vida. Talvez você chegou aqui colocando em xeque aquilo que Deus falou que você seria. Talvez você chegou aqui dizendo: não vai dar, eu não consigo, eu sou indigno, eu não posso, eu não mereço, eu não valho. Olha para o meu passado, olha para o que eu fiz. Aí Deus me trouxe aqui para dizer para você: essa é a beleza da minha graça. Ela superabunda sobre as tuas falhas. O teu passado está na cruz, o teu presente, o teu futuro está cravado na cruz. Não tem culpa, não tem acusação contra você. Não tem condenação contra você. Você pode ser miserável, mas é isso. É isso, é o Evangelho. Maravilhoso Deus. Miseráveis. Miseráveis que Deus escolheu. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Miseráveis que Deus escolheu. Miseráveis que Deus escolheu. Miseráveis que Deus selecionou. E selecionou o miserável para que ninguém chegasse diante de Deus e falasse: foi a minha capacidade. Não. Tem que chegar diante de Deus e dizer: eu não era capaz, foi a graça. Eu não merecia, foi a graça. Aleluia, eu sinto algo tão lindo, uma alegria tão linda no meu coração para te dizer sobre isso. O teu passado, essa noite Deus te trouxe aqui para dizer: apaguei, esqueci. Isso é uma característica só de Deus. A gente perdoa, mas a gente não esquece. Ele não, ele perdoa e esquece. E quando o acusador vem lançar o teu passado, ele chega diante de Deus: ei, lá atrás ele fez. Opa, Espírito Santo. foi atrás, eu não lembro mais. Mas como assim? Foi em 2010? Não, eu não lembro mais. Se você quiser falar de presente, a gente conversa. De passado, eu não lembro mais. Só que a gente não esquece. A gente não esquece quando a gente cai. A gente não esquece quando a gente erra. Você lembra de Pedro? Depressivo. Queria mais nada. Porque a gente não esquece. Essa palavra não é para fazer você esquecer. Essa palavra é para quando você lembrar. Aleluia.
você fazer igual Paulo em Romanos 7. Graças a Deus. Por Jesus Cristo. É o que Paulo está fazendo aqui. Eu fui blasfemo. O pior de todos, ele se lembrava de tudo que ele cometeu, mas em vez de entrar em depressão, ele olhava para o céu. Graças a Deus. Eu era doente, mas o remédio me alcançou. Aleluia, Deus. Eu era indigno, mas a graça me alcançou. Graças a Deus. Gente, vocês nunca pararam para pensar como é que Paulo conseguia manter a paz, a calma, a alegria, sendo preso, sendo chicoteado, sendo apedrejado, sendo perseguido. Toda vez que ele sofria, ele olhava para trás e dizia: eu não mereço ser chicoteado por ele, apedrejado por ele, angustiado por ele, mas graças a Deus, porque o remédio chegou. Fique de pé, eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Olhe para quem está ao teu lado com muita graça. Não pegue na mão dele não, que não pode. Mas olhe para ele. Olha para ele e diz assim: em vez de reclamar pelo que aconteceu, dê graças a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Graças a Deus por Jesus Cristo. Feche seus olhos agora, feche. Feche seus olhos e eu quero que nesse momento você tenha esse ato de dizer graças a Deus por Jesus Cristo. Ore, ore, fale com Deus agora. Ore, fale com Deus agora. Glória a Deus, muito obrigado. Teu passado só pode te trazer esperança. Porque quando você olha para o seu passado, você vê que o seu passado foi sujo, indigno e miserável. Mas quando você olha para o seu presente, para o seu futuro, tudo que você pode dizer é graças a Deus por Jesus Cristo que me encontrou, que me lavou, que me limpou. Agradeça a Ele, agradeça em alta voz, ore e agradeça a Jesus. Ore e agradeça a Jesus. A gente pede tanta coisa, mas hoje é noite de agradecer a Ele. Porque por Jesus Cristo, porque pela cruz de Cristo, porque pelo sangue que te purifica de todo pecado. Hoje é noite. Gratidão, 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 gratidão. Agradeça, agradeça, agradeça. Aleluia.